Brasil, país do futebol? Não, meu amor. Brasil, país da literatura, do cinema, da arte, da cultura. Oi, você! Eu sou a Maia e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vou recomendar pra vocês 6 livros que eu quero muito ler e estão disponíveis no Mac Livros. Bom, se você vive dentro de uma bolha, eu vim aqui apresentar pra vocês uma nova invenção maravilhosa do nosso governo federal, que é o Mac Livros, galera. Basicamente, o Mac Livros é uma biblioteca virtual em que você pode pegar livros emprestados. Ele funciona tal qual o aplicativo do Kindle, em que você entra, baixa o aplicativo e o livro fica salvo dentro do aplicativo ali pra você. No caso do Mac Livros, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 15 de abril, o livro fica disponível pra você por 15 dias. Depois disso você pode renovar ou é isso. E durante esses 15 dias você só pode pegar um título por vez, né? Ele tem essa limitação, porque senão ia virar uma várzea, né, galera? O Brasil inteiro querendo pegar livro, então calma lá. Tem muitos títulos, muito mesmo. Tem títulos desde livros clássicos até contemporâneos. Gente, o acervo da Todavia no Mac Livros tá babado, tá? Queria falar pra vocês isso, que assim, praticamente eles estão com o acervo completo deles lá, assim. É de se ficar gag, de la gag. Galera, se vocês estão ouvindo um gritinho bem de longe, saibam que é minha calopsita, amada e fofa e linda, que tá gritando. Vamos liberar vozes femininas de aves. Eu separei 6 títulos, tem um catálogo gigantesco, sintam-se mais do que à vontade pra entrar e explorar tudo que tem disponível nesse site maravilhoso pra gente. Eu senti que o catálogo deles nacional é muito maior do que o internacional, né, obviamente, mas tem livros famosos, tem Jogos Vorazes, tá, galera? Então assim, tem A Cabeça do Santo, que eu sei que tá no hype agora, que vai sair filme, então assim, tem muitos títulos, fiquem à vontade, vão lá explorar, descobrir. A interface tá um pouquinho ruim? Tá, né, galerinha? Mas assim, site do governo, o que a gente espera? O Gov demorou pra ficar bom. Falando nele, é por meio dele, por meio da sua conta do Gov, que você tem acesso a toda essa biblioteca maravilhosa. E é isso, vamos lá? Vamos lá? Vamos recomendar? Vamos destrinchar? Eu peguei alguns livros que alguns estão na minha lista da Amazon, outros eu descobri pelo site do Mac, então assim, slay. E outro detalhe que eu ia falar pra vocês é que eu coloquei aqui os preços que eles estão no dia hoje, dia 15 de abril, que é o dia que eu estou gravando, o preço do e-book de todos esses livros que eu fiquei interessada, que tem no Mac Livros, na Amazon, coloquei o preço deles e, gente, fiquei passada com o preço dos e-books. Passada, é babado, né? Vamos lá? Vamos democratizar, né, guys? O primeiro título que eu vou apresentar pra vocês se chama Apesar dos Meus Ossos Ruídos. Ele custa R$ 59,90 como e-book na Amazon e no Mac Livros você pode pegar de grátis. Esse livro conta sobre a vida, não a vida, né, mas assim, sobre a velhice de um professor de literatura aposentado, em que ele tá enfrentando a reincidência de uma doença grave que ele tem e também tá renovando os dentes dele. E pra ele são duas coisas equivalentes, lutar pela vida e lutar por esse sorriso novo que ele vai ter. E pelo que eu entendi da sinopse, nós vamos acompanhar essa velhice dele, esses últimos dias. Sinto que tem um tom muito motivacional no quesito de tipo assim, não é porque você está velho que a sua vida acabou. Se você tá aposentado com muitos anos de carreira e muitos anos de vida, não significa que você tem que ficar banguelo, você tem que se render a, sei lá, uma dentadura. Você pode sim implantar dentes novos, assim como você pode descobrir coisas novas na sua vida e desbravar a vida, entendeu? O mundo e tudo mais. Então acho que é um livro sobre isso, assim, sabe? A capa é belíssima, gente. Todos esses livros que eu estou falando, fui conquistada pelas capas, pois nunca vi ninguém falando sobre eles e não conheço os títulos, né, nem os autores, então assim, slay de la slay. Outro título que eu acho que vale muito a pena conhecer é O Beijo Adolescente. Se você tá achando que no Mac Livros só tem romance, né, gênero textual, não, minha gente, tem HQ, também tem livro de poesia, tudo um pouco. E essa é a recomendação que eu tô trazendo pra vocês. Essa sugestão, né, eu não posso recomendar porque eu não li o livro, mas essa sugestão é de uma HQ que eu fiquei de cara, galera, porque essa HQ custa R$ 59,90 como e-book na Amazon e eu achei lindíssima a arte da capa, assim, né? Basicamente conta a história de um futuro distópico, foi essa vibe que eu senti pela sinopse, em que adolescentes estão sendo assassinados por monstros terríveis e só esses adolescentes conseguem enxergar esses monstros. Achei uma premissa muito interessante, porque tipo assim, só eu consigo ver esse bichão aqui que tá vindo me comer?
weird vibes. Achei legal e tô muito intrigada pra descobrir como isso vai ser feito na forma de graphic novel, né? Outro livro que eu estou muito interessada em ler se chama Amanhã Tardará. Esse foi o que eu achei com o preço mais acessível entre todos que eu selecionei na Amazon. Ele custa R$ 34,90 o e-book dele. Ele é um romance de formação, em que o nosso personagem principal descobre que o seu pai tá à beira de um falecimento e tem que retornar à cidade natal, à casa antiga que ele morava e que ele cresceu. E chegando nessa casa, ele vai ter que enfrentar o seu passado e também o seu passado com a sua irmã, que aparentemente ele já não conversa há muito tempo. Eu gosto muito de livros que tem essa temática de volta pra casa, porque se você saiu da cidade que você nasceu, é porque provavelmente ela não te cabia, ela não oferecia as oportunidades que você gostaria que ela oferecesse, né? E você foi buscar outras coisas. Então eu acho muito simbólico esse processo de retornar à casa, ao lar que não te cabe mais, mas que um dia foi tudo que você teve. E ainda mais nesse caso aqui, que ele tem um conflito ainda mal resolvido com a irmã dele, que o pai dele tá falecendo. Imagino que vai ser um livro bem sentimental e bem profundo, né, galera? Bem profundo. Outro título que eu me interessei muito foi o Sem Despedidas, que custa R$ 49,49 como e-book na Amazon, que é o livro da Han Kang, guys. Han Kang, que escreveu A Vegetariana, se eu não me engano. Tem, inclusive, A Vegetariana lá também. E assim, fiquei passada, chocada. Tem muitos títulos novos, né? Títulos que acabaram de sair, títulos muito consagrados. Então, assim, Mac livros. Esse livro conta a história de uma mulher que volta pra ilha de Jeju, que é uma ilha muito conhecida na Coreia por ter tido um massacre, e ela vai ajudar a amiga dela que tá precisando de ajuda pra cuidar do passarinho dela. Clube Mulheres Amantes de Pássaros, 2 membros, que sou eu e a personagem principal desse livro, no caso. E aí, quando ela chega lá, ela começa a investigar várias coisas e começa a descobrir várias histórias e várias coisas relacionadas a esse massacre que teve nessa ilha de Jeju, que é um massacre bem simbólico para a cultura coreana. Então, vamos lá, vamos degustar outras culturas, vamos degustar esse mundo gigante, cheio de histórias que a gente ainda não conhece. Vamos, bem. Outro livro, que esse aqui tá na minha wishlist, esse aqui é um dos que eu conhecia já quando eu entrei em contato com o Mac Livros, quando eu fui explorar a página do Mac Livros, que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Girls, esse livro me interessa tanto, sabe por quê? Porque ele é narrado por objetos. Já começamos daí. Gente, vocês viram meu moti? Ele se chama Bruno e ele passa por poucas e boas. Ele tem acho que uns 2 anos, ele já foi costurado 2 vezes. Eu comprei ele na Daiso, eu amo muito ele é muito macio e eu dou uma abraçada com ele todos os dias. Ele é o único homem que eu aceito ter na minha vida. E aí nesse livro, o que me interessou foi justamente o fato de que objetos inanimados narram o livro. E aqui eu sei que são vários, porque tem a árvore que narra, aí tem um espelho que narra, se eu não me engano, tem uma mesa, uma coisa assim. Então, tipo, aqui a gente acompanha uma família de fazendeiros que moram no sul do Brasil. Basicamente, tá se passando nessa época em que a tecnologia tá entrando no mundo do campo, assim, basicamente. Então é uma família com uma agricultura familiar, né, competindo contra o agronegócio, assim, sabe? É nesse sentido. E a gente já vai acompanhando as angústias e as vivências e tudo de bom que essa família vive, e de ruim também, pelas visões dos objetos que envolvem a vida deles, né? Então, gente, eu acho isso muito legal, porque Toy Story, eu acho que foi que colocou essa ideia na minha mente de o que será que o monitor do meu PC acha sobre mim. Ele vê um recorte muito específico da minha vida, ele me vê aqui dentro do meu quarto. Ele não sabe que eu sou muito estilosa quando eu vou pra faculdade. Ele não sabe os amigos que eu tenho na faculdade. Sabe? You know? Eu acho muito interessante objetos inanimados narrando livros. Quero mais recomendações, inclusive, sobre isso. E esse livro custa R$ 50,07 como e-book na Amazon. Então, tá valendo a pena, né? Pegar de graça. Tá valendo a pena. Por último, mas não menos importante, a gente tem Leve Como o Ar. Esse livro, o e-book dele custa R$ 53,10 na Amazon. E aqui a gente tem um livro muito tocante. Eu imagino que vai ser muito triste e muito delicado ao mesmo tempo. Porque a autora narra a sua própria experiência como mãe de uma menina que nasceu com uma doença grave neurológica. Então, assim, gente, eu já adoro livros sobre maternidade. Inclusive, é uma coisa que eu comento muito com a minha namorada. Quão eu amo ouvir, ler, assistir coisas sobre mãe e maternidade, sobre os nuances dela, principalmente, sobre como pra certas mulheres é tudo, como pra certas mulheres é um pavor.
sobre como moldar uma criança, exigir que você tenha seus valores muito bem estabelecidos, sobre a luta que você tem entre os valores que seu filho, sua filha vai ter acesso na sua casa e vai ter acesso fora da sua casa. Enfim, é muito difícil, galera, muito difícil, né? As pessoas acham que é tão fácil ter filho assim, que é só, né, e acabou, mas na verdade é uma vida inteira que você tá moldando ali, né? Inconscientemente ou conscientemente. Eu já sou muito obcecada com isso. Todos esses obstáculos da maternidade, todas essas dificuldades, já é uma coisa super pesada que você tem que estar muito centrada em você e no relacionamento com sua família, com sua criança e tudo mais. E ainda adiciona isso com a sua filha ter uma doença neurológica grave. Eu acho que isso vem com um peso muito maior até sobre a vida da sua criança, né? Eu acho que assim, como a sua criança vai viver, sua criança vai desenvolver, eu não sei, né? Eu não sei se é explicado dentro do livro qual doença específica que essa criança tem, mas assim, o que essa doença afeta na vida dela? Afeta a coordenação motora, afeta a cognitividade dela, afeta... Não sei, ela vai ter um certo atraso de idade, a idade do corpo físico dela não vai bater com a idade mental dela, ela vai conseguir andar, ela vai conseguir falar, ela vai conseguir ser um ser independente. Eu acho que imagina assim, você tá passando por todo esse processo bizarro e maluco e transformador que é a maternidade, e ele vinha atrelado de mais todo esse medo, toda essa angústia, todos esses obstáculos que ter uma criança já tem, e acrescentar tudo isso a ter uma criança com um certo grau de deficiência, gente, deve ser uma coisa de louco. Então assim, quer ter essa experiência? MacLibros! Gente, esse vídeo não tá sendo patrocinado, eu só realmente fiquei muito feliz com a iniciativa do governo de democratizar a literatura dessa maneira tão foda e tão boa, tão legal, assim. Quando surgiu os rumores sobre essa proposta, eu achei que ia ficar limitado apenas pra estudantes, né? Apenas pra galera que tá se formando como ser pensante na sociedade, né? Educacionalmente. Mas não, guys! É pra todo mundo! Todo cidadão brasileiro pode ter acesso a essa biblioteca incrivelmente vasta e muito foda, gente. Eu acho muito incrível porque, assim, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca na minha faculdade também. E mesmo assim, são bibliotecas que não tem, às vezes, os títulos novos que estão saindo a todo momento que eu quero ter acesso. Porra, eu quero ir na biblioteca e ter uma Han Kang pra mim ler. Eu quero ir na biblioteca e ter uma Socorro Racioli pra mim ler. Eu não quero só ler Monteiro Lobato, Machado de Assis e esses caras, sabe? Então eu acho muito incrível como esse programa se propõe e trouxe de verdade a literatura pra dentro da casa, pro celular de todo brasileiro, galera. Isso é muito mágico. Muito mágico. Brasil, país da cultura e da literatura! Como vocês podem ver, eu fiquei muito feliz contando sobre todos esses livros pra vocês. É um catálogo gigantesco que tem muito mais do que esses 6 livros. Esses 6 livros são só alguns dos que provavelmente vocês vão ver eu falando sobre em algum vídeo de lidos do mês daqui pra frente. E muito mais, assim, acho muito legal a iniciativa. Fico muito emocionada de poder aproveitar isso como leitora, como criadora de conteúdo literário. E acho muito importante a gente expandir essa palavra do MacLivros cada vez mais, sabe? Se eu fosse comprar todos esses livros, vamos ver quantos reais de dinheiros eu gastaria? Gente, 6 livros que eu tenho interesse de ler no MacLivros. E-book. Eu não ia ter nem eles físicos aqui na minha casa. Me custariam R$ 298,36. Tá passada? Porque eu também tô. E a gente pode ter acesso a tudo isso de graça, bebê, de graça, for free. É mágico, né? É mágico ter um governo que se preocupa em criar leitores críticos e pensantes, e não um gado. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham pegado alguma recomendação. Não sei se esses livros são bons, foram alguns dos que me intrigaram em todo o catálogo que tem. Tem muito mais na minha lista, pra ser bem sincera. Esses foram só alguns que eu resolvi apresentar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês leiam, e agora de maneira muito mais acessível, né? Espero muito que vocês consigam pegar todos os livros que vocês têm interesse de ler no catálogo do MacLivros. Não é um vídeo patrocinado, eu só, como eu já citei antes, eu só fiquei muito feliz com a iniciativa mesmo. E quantas portas para literatura e para a formação de novos leitores esse programa vai criar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam muito, leiam tudo. Que leiam, releiam e trileiam todos os livros que existem no mundo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!